Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Estamos agora nesse novo formato aqui, né, de aula à distância. Primeiramente, aí, a gente está tentando ainda se adaptar, né? Então, peço desculpas aí caso alguma coisa nesse primeiro momento não esteja legal, a imagem, o som, mas a gente vai, né, aos poucos se adaptar a esse novo modelo. Mas acredito que, espero que isso não demore muito, que a gente possa retornar aí para as aulas presenciais, tudo bem? Então, olha só, o que acontece? Algumas aulas, elas não estarão disponíveis lá no Fábrica B. Então, o que eu passei para o André? E eu vou estar gravando algumas aulas para vocês, vou estar postando essas aulas no YouTube, disponibilizando para vocês aí o link dessas aulas. E aí, para a nossa aula, né? A nossa aula de sexta-feira, na nossa live à tarde, né? Eu vou disponibilizar alguns exercícios. Após vocês assistirem essas aulas, a gente vai, na live à tarde, corrigir os exercícios, tá? E depois vocês vão pegar os exercícios da apostila para poder dar continuidade, tudo bem? Bom, vamos trabalhar, na verdade, dois assuntos, né? Nesse primeiro momento, a gente vai falar de unidades de medida, que é um assunto que cai bastante aí nos vestibulares, né? Principalmente na prova do Enem, mas é um assunto que ele não tem muita teoria, né? Na verdade, é mais na prática. Por isso que eu vou disponibilizar esse material, esse PowerPoint para vocês. Vou só explicar algumas coisinhas aqui e, como eu já falei na nossa live, a gente vai corrigir os exercícios, tudo bem? A gente vai falar de unidades de medida e também de escala. A gente já comentou sobre escalas, né? A turma da noite, que é a turma que eu venho trabalhando desde o início, e a turma da tarde também, o Tito, acho que já trabalhou com vocês essa parte de escala, mas como são assuntos que caem muito, eles aparecem dentro né, de outros tópicos, a gente vai estar sempre revisando isso também, ok? Então, olha só, o nosso sistema métrico decimal, na verdade, a gente vai trabalhar de forma unidimensional, bidimensional e tridimensional. Dentro das unidades unidimensionais, né, talvez a mais importante, né, que apareça com mais frequência aí, é a unidade de comprimento, e tem como unidade padrão aí, né, o metro, e tem os seus múltiplos e submúltiplos. É importante que vocês saibam converter, né? Eu particularmente recomendo, até lá na frente, quando a gente for trabalhar com as unidades tridimensionais, eu acho mais prático você fazer a conversão com a unidade já de forma unidimensional do que fazer a conversão de volume de área, por exemplo, tá? Então, por exemplo, nós temos aí o metro, né, que é a nossa unidade padrão, e os múltiplos, o decâmetro, hectômetro e quilômetro, e os submúltiplos, o decímetro, centímetro e o milímetro. Então, notem que, quando você vai passar uma unidade, por exemplo, converter uma unidade de metro para decâmetro, você vai dividir por 10. Então, se você vem de uma unidade menor para uma unidade maior, você sempre vai dividir por 10, ou por 100, ou por 1000, de acordo com o número de casas que você vai precisar andar. Se você vai de uma unidade maior para uma unidade menor, você sempre multiplica por 10, tudo bem? Aqui embaixo nós temos, olha, o quilômetro, 1000 metros, o hectômetro, 100 metros, decâmetro 10, decímetro 0,1 metros, centímetro 0,01 e milímetro 0,001. Notem que estão todos em função da unidade padrão. Massa, que é outra unidade importante também. Vamos adotar o mesmo procedimento. A gente tem o grama como nossa unidade padrão,
E a partir daí nós temos os múltiplos e os submúltiplos. O procedimento é exatamente o mesmo, tá? Eu quero, por exemplo, passar aqui de grama para decagrama. Você vai fazer o quê? Você vai dividir por 10. Agora, se você está em decagrama e quer converter para grama, aí você multiplica por 10. Tudo bem? Então, assim, é simples, né? É um procedimento simples, mas é importante que você saiba fazer, né, esse esqueminha aqui, porque facilita bastante a sua vida. Quando a gente fala de unidade de capacidade, litro, né? Eu coloquei até uma observação aqui, ele não é uma unidade de medida do sistema internacional, mas, principalmente quando a gente for falar de volume, ele vai aparecer dentro dos exercícios. E aí, né, a gente vai precisar fazer algumas conversões, né? Litro, decilitro, mililitro, e lá na frente, né, tem umas relações que nós vamos falar também, que envolvem essa unidade de capacidade. Olha, tem aí também, da mesma forma que nós falamos da unidade de comprimento, né? A unidade de massa, a gente também tem aí a questão do litro. Temos o litro, os seus múltiplos e os seus submúltiplos. O procedimento é exatamente o mesmo. Cada casa que você vai andar, ou você divide por 10, ou você multiplica por 10. Se você está indo, de novo, ó, de uma unidade menor para uma unidade maior, divide por 10. Se você está indo de uma unidade maior, né, para uma unidade menor, você multiplica por 10 cada casa que você está andando. Tudo bem? As unidades bidimensionais, né? Quando a gente fala de unidade bidimensional, a gente fala de área. E para fazer a conversão, né, de área, o que acontece? A gente precisa ficar muito atento, porque a unidade aqui é metro quadrado, então é elevado ao quadrado. Ou seja, se para passar de metro, né, para decâmetro, por exemplo, a 1 metro, né, equivale a, por exemplo, 0,1 decâmetro. Aqui, a gente tem que elevar isso ao quadrado, tudo bem? Então, a gente vai fazer essas conversões, né? Por exemplo, aqui, ó, 1 decâmetro quadrado corresponde a 100 metros quadrados. Lá atrás, a gente viu que 1 decâmetro corresponde a 10 metros. Mas quando a gente está falando como a gente está falando de unidade ao quadrado, você tem que sempre elevar essa unidade ao quadrado. Então, preste muita atenção nisso, isso é importante. É por isso que eu, particularmente, prefiro já fazer a conversão antes de calcular a área, né? Então, por exemplo, uma determinada questão, se ele me dá a unidade em decímetros e pede a área em centímetros quadrados, é mais prático você fazer a conversão primeiro, ok? As unidades tridimensionais, né? Basicamente aí o volume, que da mesma forma, né, que a gente já viu para a unidade bidimensional, o volume a gente vai, né, dividir ou multiplicar pela unidade elevada ao cubo. Então, por exemplo, para passar de metro cúbico para decâmetro cúbico, a gente divide não por 10, mas por 1000, porque é 10 ao cubo. E assim vai. Tudo bem? Uma observação muito, muito importante, 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, né? 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, né? E 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Essas relações vocês vão usar muito, muito, muito. Vamos precisar, principalmente quando a gente for falar do cálculo de volume. Medida de tempo, tá? Só para a gente lembrar, as relaçõezinhas, que às vezes a gente vai precisar fazer algumas regrinhas de 3. Quando a gente fala na unidade de tempo, né?
A gente tem aí o minuto, né, a hora, o minuto e o segundo. Lembrando que uma hora é 60 minutos. A cada 1 minuto você tem 60 segundos. Então, a cada 1 hora você tem 3.600 segundos. Densidade, né? A gente viu, né? Densidade, na verdade, é uma relação que existe entre massa e volume. Isso vocês usam bastante, aí, principalmente na química, né? Mas em cálculos de volume a gente também precisa. Muitas vezes ele vai me dar por exemplo, um cone, e vai falar que é um cone sólido, vai me pedir a massa, sabendo que é feito de chumbo, por exemplo, aí ele vai me dar a densidade, eu vou precisar calcular o volume, e aí com a densidade e o volume, basta calcular a massa, fazendo o quê? A densidade vezes o volume. Ok? No sistema internacional, a unidade é aí o quilograma por metro cúbico, mais, né, o que aparece com mais frequência são o grama por centímetro cúbico e o grama por ml. E a gente viu que cada 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Tudo bem? Outra relação que nós já vimos, né, quando falamos de razão, que é a escala. A escala nada mais é do que essa razão aí, né, entre a medida do desenho e a medida do tamanho real, né? Por exemplo, se você tem uma parede de 2 metros, ela mede 2 centímetros na planta. Se eu fizer a razão, e aí não pode esquecer de fazer a conversão, né? 2 metros, lembrando, né? Equivale a 200 centímetros. Então, a escala seria o quê? 1 para 100, ou seja, para cada 1 centímetro que você tem aí no desenho, você teria 100 centímetros no desenho real. E a relação é a mesma, né, quando a gente fala de escala envolvendo área, com a unidade elevada ao quadrado. Se a escala linear é de 1 para 100, a escala da área, né, seria 1 para 100 elevado ao quadrado. E para volume, seria 1 para 100 elevado ao cubo. Então, essas são as relações que vocês vão precisar guardar, e a gente vai estar aplicando isso dentro dos exercícios que a gente vai corrigir na nossa live. Tudo bem, gente? Então, é isso, né? Com relação aí ao nosso primeiro slide, a gente vai corrigir os exercícios e depois vocês vão dar continuidade fazendo os exercícios da apostila. Tudo bem? Então, ficamos por aqui nesse primeiro momento. Grande abraço.